Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do nosso Projeto Integrador 2, do eixo de computação da Univesp. Temos como tema o aprimoramento na captação de dados para a segurança do trabalho. Nosso grupo é composto por Daniel Oliveira dos Santos, Jameson Nascimento Duarte, Divonzir Fernandes Gomes, Milene Juliana Moreira Bento, Valber Ferreira Simões, Daniel da Silva Costa, Vinícius Brito Costa e aquele que vos fala, João Vitor da Silva Santos. Orientados pela Jéssica Sabrino de Castro Couto, nossa orientadora. Novamente, o tema do nosso projeto é aprimoramento na captação de dados para a segurança do trabalho, desenvolvido em parceria com a empresa Benefixids. Antes de falarmos da solução, é importante entender o problema que a Benefixids enfrentava. O processo de registro de incidentes, observações e quase acidentes de segurança era feito de forma manual. Isso causava uma demora de até um mês na compilação dos dados e, consequentemente, gerava lentidão na análise e tomada de decisões. Por isso, o nosso principal objetivo foi desenvolver uma aplicação web para otimizar essa captação de dados e já facilitar a análise de dados. Buscamos substituir o processo manual por uma ferramenta digital ágil e que fornecesse informações em tempo real para a equipe de segurança do trabalho. O desafio técnico do projeto foi integrar diferentes tecnologias para criar uma solução completa. Precisávamos utilizar um framework web, conectar com APIs, estruturar um banco de dados e criar um formulário simples e intuitivo, acessível a todos os parceiros da empresa, e tudo isso utilizando as práticas de versionamento. Para tal, usamos diversas tecnologias, linguagens e ferramentas, tais quais Python e o SQLite para o back-end, HTML e CSS para o front-end e JavaScript com Python para maiores interações entre o front-end e o back-end, quanto a, principalmente, a visualização dos dados. E, claro, os coringas Git e GitHub para o versionamento. Então, sem mais delongas, esta é a solução que desenvolvemos. Do último PI para cá, nós reformulamos o visual do projeto, trazendo mais beleza à solução e uma maior correspondência com a identidade visual da Benefixids, um ar um pouco mais de terra e sementes. Logo aqui à direita, nós podemos perceber já a primeira grande adição do projeto, uma previsão do tempo personalizada para os arredores da empresa, onde mostra a previsão do tempo para as próximas horas, assim como a velocidade do vento, o estado da condição e as medidas de precaução ambiental. Isso tudo é fornecido por uma API de previsão de tempo integrada à solução, que usa as coordenadas relativas pré-setadas no código para nos mostrar. E aqui também podemos ver a primeira função de acessibilidade, uma lupa funcional com atalho de teclado para aqueles com visão reduzida. Apenas apertando Shift Z já podemos ativá-la e dar um zoom direcional que segue o mouse, como você pode perceber. Dito isso, aqui em abertura de ficha já temos o preenchimento inicial do formulário, anteriormente manual e agora digital. Esse primeiro preenchimento ele é feito pelo observador da não conformidade e pode ser feito por qualquer pessoa dentro dos arredores da empresa. Preenchimento este que é fundamental para o enriquecimento do nosso banco de dados para análise posterior. Aqui mais abaixo, nós temos a lista das ocorrências preenchidas previamente, filtradas das mais recentes para as mais antigas, por ordem de criação. De tal forma, deixando o papel e a caneta no passado e inserindo os dados no nosso banco de dados instantaneamente, o que é refletido nas outras duas telas que eu irei te mostrar agora. Depois de criado aquele formulário inicial, ele é enviado para a tela do setor de segurança, saúde e meio ambiente, ou simplesmente SSMA. Mas, para acessar essa página, precisamos fazer um login para entrar, pois ela é uma área restrita, já não mais de acesso comum e única e exclusivamente do setor de SSMA. Bom, depois de efetuado o login, vamos conseguir ver todos os registros de formulários criados, onde o próprio setor de SSMA deve analisar o caso.
e preencher ele de forma adequada. Se foi uma observação, um quase acidente, que tipo de acidente foi, que tipo de situação está relacionada a isso, quais tipos de risco isso traz para a empresa e para os colaboradores, além de planejar as tratativas e em seguida trazer uma devolutiva para a equipe, além de enriquecer ainda mais os dados para análise posterior. Bom, e agora voltamos a uma tela comum novamente, sem necessidade de um login ou restrição, a tela de gráficos. Foi discutido internamente e decidido que essa tela seria de uso comum, por mais que ela seja mais voltada para os responsáveis do SSMA e analistas, a fim de trazer clareza e previsibilidade a todos os setores de forma mais imediata e autônoma. Aqui podemos notar como a análise de dados e tratamento dos mesmos evoluíram desde o último PI. O preenchimento de cada etapa do formulário já se espelha nestes gráficos instantaneamente e automaticamente. Contamos com gráficos de diferentes tipos com diferentes dados, sendo possível clicar nos mesmos para ter uma visualização mais detalhada dos mesmos. É interessante denotar que esses dados são de formulários simulados e não representam a real realidade da empresa Benefic. Bom, e aqui em cima podemos reparar em dois novos botões. Um dedicado apenas aos filtros para análise de dados, outro dedicado à nossa segunda interação de acessibilidade, um botão que, quando clicado, solta um áudio correspondente aos dados atuais da página, via uma API de tradução de texto para áudio. Total de 150 registros após aplicar os filtros. Por classificação, colaboradores com 71, visitantes com 41, terceiros com 38. Situação causa, comportamento inseguro com 15, condição. Com a criação da solução e a sua aplicação, houve um aumento significativo na agilidade das tomadas de decisão mediante os lançamentos feitos diretamente pelos colaboradores, assim como uma grande eficácia ganha graças aos gráficos com análise de dados facilitada, fortalecendo ainda mais a cultura de segurança da Benefic Seeds e tornando o ambiente de trabalho mais previsível e transparente para todos, além de mais seguro. Gostaríamos de agradecer mais uma vez à orientadora Jéssica por todo o apoio e feedback enriquecedor que nos trouxe ao longo desse PI. Muito obrigado, forte abraço e até uma próxima. Ficamos por aqui.